Graça e paz, meus amados. Tudo bem com vocês? Em Cristo Jesus eu espero que sim. E confiando nesse Deus, tenho plena certeza que sim. Amém, queridos? Meus amados irmãos, amigos e irmão de outra denominação que nos acompanha pelo YouTube, né? Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, através do YouTube, através da tecnologia, para que assim possamos, em nome de Senhor Jesus, ouvir e escutar e ser transformado, né? Assim, pela palavra do Senhor que será escorrida nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Então, graças a Deus que estamos aqui mais uma vez. Amém, queridos? Que Deus assim receba toda a nossa adoração no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu convido-vos a abrirem suas Bíblias na carta aos Efésios, em nome do Senhor Jesus, no capítulo 3, carta aos Efésios, capítulo 3, nós estaremos lendo até o versículo 13, amém? Carta aos Efésios, capítulo 3, do primeiro versículo até o 13. Amém, queridos? Lemos assim a palavra do Senhor. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que foi manifestado pela revelação, como assim, em poucas palavras, vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos, esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o terno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Vamos orar, queridos. Santo Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé, único e suficiente e exclusivo e eterno Salvador das nossas vidas, que nesse momento, meu Deus, nós entramos em oração na Tua presença maravilhosa, meu Senhor da glória. E assim, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, te pedimos, Senhor da glória, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo-me, ó Deus, conforme a Tua vontade, mas não a minha. Pai, que eu seja um instrumento, Deus, em Tuas mãos, que eu venha a ser, Pai, sabe, Senhor da glória, sempre conduzido pelo Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade, mas não a minha. Usa os meus lábios, o meu falar, o meu gesticular, o meu pensar, Senhor. Que não seja eu falando, mas o Senhor. Ó Deus, se depender de mim aqui não sai nada, porque sou falho, pecador,
e errante. Mas o Senhor é um Deus justo, perfeito, lindo, maravilhoso. Senhor da glória, que a luz do teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando não somente a mim, Pai, mas a todos os quantos nesse momento estão escutando esta mensagem, Senhor. Que assim, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja conduzindo-nos em tudo, para tudo e por tudo, meu Senhor. Sabe, meu Senhor, eu dependo unicamente e exclusivamente do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos, meu Pai, que a tua palavra vá e dê fruto aqui nessa noite, em todas as mentes e em todos os corações. Em nome do Senhor Jesus, que assim nós oramos. Amém. Amém, queridos? Lendo um texto como este, literalmente é notório, é perceptível que Paulo aqui assume uma postura, assume um patamar de que ele está aqui, literalmente, colocando-se como um obreiro, como um pregador, como um anunciador aos gentios, né? Então, nós precisamos, literalmente, estar entendendo melhor esse texto. Então, no nome de Jesus, eu li o texto, nós oramos. Agora eu quero estar mencionando aqui, é de praxe, né? A gente lê um texto e geralmente dá-se o tema da mensagem. E o tema da mensagem é a importância e a realidade da igreja. A importância e a realidade da igreja. Irmãos queridos, em nome de Jesus, você, meu amigo, minha amiga que nos acompanham através do YouTube, que você esteja atento em tudo que você vai ouvir, transforme no escutar. Amém? Que você possa estar se regozijando, aprendendo e deixando a tua mente, o teu ser, né, aprender cada vez mais do Senhor. Como eu sempre menciono aqui, precisamos sempre crescer na graça e no conhecimento, para que sejamos servos do Senhor, contundente e reluzente, expressivo naquilo que cada vez mais precisamos do Senhor. Amém, queridos? Olha só que lindo. O apóstolo Paulo aqui, ele traz uma conotação que ele se sensibiliza com os gentios, da parte do Senhor Jesus Cristo, e ele vai e ele coloca, olha que lindo. Por esta causa eu, Paulo, estou lendo o primeiro versículo, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Então nós precisamos entender que é imprescindível qual é o papel fundamental da igreja hoje, né? Um momento pós-morte Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Nós precisamos entender, irmão, que o Senhor Jesus ele foi colocado na cruz para que o ser humano tivesse direito, né, a ter um reencontro com Deus. Porque na queda do homem, digo Adão e Eva, nós perdemos, foi cortado e nós perdemos o laço de intimidade que tínhamos com Deus. Então nós precisamos entender isto. E era preciso Deus vir com o seu segundo plano de colocar Cristo na cruz para que eu e você tivéssemos direito de pensar, raciocinar e escolher o Senhor Jesus como seu eterno Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? O tema da mensagem que eu passei aqui é a importância e a realidade da igreja. Vamos entender melhor o porquê a importância, né? Olha só, é de extrema relevância que venhamos a aprender a palavrinha importância e a outra realidade e a outra igreja, que são essas três palavras que formam justamente o tema da nossa mensagem, a importância e a realidade da igreja.
Como que nós poderemos entender isso, pastor? Vamos entender aqui a importância e seus sinônimos, que são valor, relevância, mérito, merecimento e interesse. Ou seja, são características ou particularidade do que é importante, relevante, relevância, resumindo, aquilo que é importante. Amém, querido? Eu passei para você o que é importância, significado de importância. Agora vamos entender o que é realidade. Né? Realidade, qualidade ou característica do que é real. Esse é o primeiro ponto. Tenho 3 pontos de definição de realidade. Primeiro ponto, qualidade ou característica do que é real. Segundo ponto, o que realmente existe. Fato, real, verdade. Agora vamos para o terceiro ponto, né? Que precisamos entender todo o significado da palavra realidade. Terceiro ponto, realidade significa, em um uso comum, tudo que existe, né? Em seu sentido mais livre, o termo inclui tudo que seja ou não perceptível. É isso que precisamos entender. Acessível ou entendido pela filosofia, ciência ou qualquer outro sistema de análise. Precisamos entender isso. Então, eu trouxe para você o que é significado da palavra importância, significado da palavra realidade. Agora eu quero trazer para você qual é o significado da palavra igreja. Né? Precisamos entender tudo isso. O que é igreja? Igreja é, no latim, eclésia, né? É um templo cristão, é o local da pregação do ensinamento de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Ou seja, a gente se reúne, forma aquele grupo na sociedade, perante a sociedade, claro, dentro da igreja, e assim, irmão, em nome de Jesus. Ou seja, é um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e ordem, e que celebram as mesmas doutrinas e ensinamentos da igreja, ou seja, doutrinas religiosas. Então, precisamos entender isso. E assim você vai crescendo na graça, no conhecimento, vai crescendo no entendimento. Igreja é isso, amado. Nós temos um ensinamento em muitas ideologias, em muitas filosofias, sentidos errôneos, definições errôneas de igreja. E, infelizmente, a gente tem uma percepção que são literalmente, não é? A gente vê que é ensinamento de formas errôneas. Igreja não é banco, igreja não é agência de emprego, igreja não é padaria, supermercado, não é nada disso. Igreja é lugar onde a gente se reúne para aprender mais de Cristo. Eu bem dei para você aqui a definição da palavra igreja, e é onde nós estaremos nos reunindo, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e aprendendo muito melhor de quem é esse Deus e o que Ele representa em nossas vidas. Hoje você vai aprender, irmão, em nome do Senhor Jesus, qual o significado, por que igreja, o que é igreja. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos dar continuidade na nossa mensagem. Amados, olha, eu li algo muito interessante hoje. Li uma reflexão a respeito de um versículo que está registrado no livro de Provérbios, né? Olha só o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Olha que coisa linda. Isso, para mim, é uma das definições de igreja. Precisamos entender isso. Por exemplo, lá em Provérbios 11, 30, lá diz assim: o fruto do justo é a árvore de vida. O que ganha almas, sábio é. Vou repetir.
O fruto do justo é árvore de vida. O que ganha almas, sábio é. Isso sim é dever. Na minha concepção, na minha ideologia, na minha filosofia, como um cristão, a igreja foi fundada justamente para isso. Por que não ressaltar, né, um texto áureo da Bíblia, um versículo áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E, meu irmão, a igreja foi instituída para isto, para que você tivesse direito à salvação. Eu gostaria que você pensasse nisso. O que é que Deus quer da tua vida? O teu ser, tua alma, teu coração, a tua mente, o teu pensar, o teu raciocinar. Tudo que você possa imaginar, Deus quer de você. Pensa. Algo que Deus exigiu de Abraão, que ele fosse perfeito em toda a trajetória de vida de Abraão. Deus fez essa colocação para ele. Irmãos, olha, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui expressar que eu ando assim meio que pensativo na vinda do Senhor Jesus, ou seja, na segunda vinda dele. Nós precisamos entender isto. As pessoas estão como um barco à deriva, sabe? Vivendo ao seu bel prazer. O nosso Cristo está vindo, meu filho. Então, no nome do Senhor Jesus, desperta, desperta. O nosso Cristo, nosso Senhor, está vindo pela segunda vez. Irmãos, olha, e a reflexão que eu li, né, é baseada nesse versículo, e eu li hoje, foi muito linda. Olha que coisa linda. Eu anotei aqui. Uma igreja multiplicadora está focada em pessoas, muito mais do que tijolos e prédios. Entende que Jesus morreu para salvar pessoas e seu investimento principal é para a salvação das pessoas. Pois entende que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Às vezes a gente escuta tanto isso na igreja, né? E esse versículo, de fato, na Bíblia, ele não existe, ele não está claro assim. Mas a gente se baseia, a gente tem essa frase baseada lá em Mateus 16, versículo 26, e lá faz uma analogia linda. Por isso que se fala, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É com base nesse versículo, em Mateus 16, versículo 26. Então, nós precisamos entender isso. Por quê, pastor? Para você não ser levado por qualquer vento de doutrina que te apresentarem aí fora. Você precisa entender que a Bíblia, ela é linda e maravilhosa. Só que da mesma forma que a Bíblia... Você sabia que a Bíblia dá base para tudo, em todos os sentidos em nossas vidas? A Bíblia é um livro completo. Não existe outro livro igual à Bíblia. Pode ter certeza disto. É o livro mais vendido do mundo. Então nós precisamos entender isto. No nome do Senhor Jesus. Uma igreja que foca vidas, foca almas, como a nossa igreja batista contemporânea ali em Vila Dinamarca, né? E nós focamos vida, focamos alma, no nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui trazer para você que uma igreja que tem essa visão, né, uma igreja multiplicadora, está focada em pessoas, muito mais do que tijolos e prédios. Então a gente precisa entender isso. Isso é imprescindível para as nossas vidas. Quando uma igreja tem esse contexto que se preocupa com pessoas, se preocupa de ganhar almas, literalmente,
a gente entende e subentende que eu preciso entender isso e você precisa entender isso. Por exemplo, eu quero aqui trazer, eu quero focar. Paulo escorre aqui o chamado dele. Foi feito ministro para pregar as boas novas, que é o Evangelho. Amados, por duas vezes esse versículo, esse texto aqui, ele literalmente, por duas vezes ele traz a palavrinha dispensação. Eu não sei se você percebeu, mas no versículo 2 e no versículo 9, por duas vezes Paulo fala dispensação. E o que é dispensação? Tempo e período de Deus. Mas para nós, que somos denominados e conhecidos como protestantes, não é? O que é dispensação? Espaço de tempo em que um protestante passa a ser submetido para demonstrar sua obediência a Deus. Vou repetir. Dispensação para nós protestantes, como Paulo diz aqui, dispensação. Paulo diz no versículo 2 do capítulo 3 de Efésios, e ele repete outra vez, não é? Claro, está repetindo, no versículo 9. E dispensação para nós protestantes é espaço de tempo em que um protestante passa a ser submetido para demonstrar sua obediência a Deus. Ou seja, a gente vai esperar o tempo que for necessário até a vinda de Jesus. Com isso, com uma vida voltada e centrada em Cristo. Nós precisamos entender isso. Irmão, eu não posso esperar Cristo ao meu modo, ao meu bel prazer, mas ao prazer de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. E quando nós entendemos isso, irmão, tudo vai bem. Pode ter plena certeza. E assim você está preparadíssimo para a segunda vinda do Senhor Jesus. E eu e você precisamos entender isso em nossas vidas. Vamos continuar a nossa mensagem. Você entendeu o que é uma igreja multiplicadora, uma igreja que se preocupa com alma, se preocupa com vida. Sabe, irmão, não dá para entender. A gente vê muitas mensagens, muitas palavras, muitas frases, irmão, nós estamos vivendo um sincretismo religioso, literalmente. Pessoas trazendo várias práticas lá de fora para dentro das igrejas. A gente precisa entender algo nesse mundo. As igrejas, elas precisam estar no mundo, mas o mundo, ele não pode estar dentro da igreja. Ou seja, eu, como servo de Cristo, como servo do Senhor, eu vivo no mundo, estou inserido no mundo, mas eu não posso compactuar com o mundo. Nós precisamos entender isso em nossas vidas. Irmão, Jesus vai vir buscar o povo dele, remido dele, que se entregou para ele, que entregou a vida para ele, entregou todo o controle e direção da vida dele para Cristo. Você precisa entender isso. Romanos 3, 23, meu irmão, lá é bem claro. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é isso, pastor? Afastado. Literalmente, o nosso vínculo foi cortado na queda do homem, ou seja, Adão e Eva. Você precisa entender isso. Irmão, a igreja, ela foi instituída por Jesus para que o ser humano não perecesse aonde? No inferno. Você precisa entender isto. A igreja não é lugar que o pobre vai ficar rico. A igreja não é lugar que o empregado vai ser empresário, vai ser empregador. Negativo. Não, de jeito nenhum. Olha o que Jesus diz em Mateus 26, versículo 11. Vamos ler? Essa passagem, né? Olha que coisa linda, Mateus
versículo 26, versículo 11. Em um episódio, né, em um jantar em Betânia, estando Jesus assentado, né, eu estou lendo Mateus 26, versículo 6, depois eu vou pular para o versículo 11. É só para você entender. Jesus está em um jantar, versículo 6, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, naquele momento vem até Jesus, vem uma mulher, e ela vem com um vaso de perfume, e era um bálsamo muito caro naquela época. E ela vai até Jesus, e ela começa a passar no cabelo de Jesus, na parte de Jesus, em tudo em Jesus. E ela derrama sobre a cabeça de Jesus. E sabe o que acontece? Os discípulos começam a questionar. Está estragando, isso é algo muito caro. Os discípulos dizem assim, isso deveria ser vendido e a gente pegava o dinheiro para dar aos pobres. Olha o que é que Jesus disse no versículo 11. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não tereis sempre. Eu li o versículo 11 de Mateus 26. Por que o pastor falou aqui? A igreja não é lugar que o pobre fica rico. Igreja, porque é essa visão que a gente tem hoje das igrejas. E não é. Igreja é o lugar que a gente entra lá com a consciência totalmente sem percepção da vida. Chega lá na igreja, escuta a palavra, escuta louvor, ouve testemunho, escuta oração, e Deus começa a trabalhar naquela vida com o Espírito Santo. E ali, irmão, a pessoa se conscientiza que ela é um pecador. E ela se arrepende, entrega a sua vida para Jesus. Isso porque a igreja foi fundada por Cristo. O duro é a gente ver isso nas igrejas de hoje. Quando eu falei o tema da mensagem, lembra? A importância e a realidade da igreja. Qual é a realidade hoje da igreja? Qual está sendo a realidade da tua igreja? Tem vários tipos de igreja hoje, irmão. Igreja que oferece carro, casa, dinheiro, apartamento, casa e tudo mais. Outras igrejas que é um emocionalismo só pela graça. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Jesus diz aqui, ó, por que vocês estão dessa forma? Por que vocês estão assim? Sabe? Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ele diz aqui no versículo 10. Por que perturbar essa mulher? Olha, sempre terei convosco os pobres, mas a mim não terei sempre. Ou seja, aproveita o momento que Jesus está com ele. E aproveita o momento que você está escutando essa palavra aqui agora já. Faz uma reflexão da tua vida. Faz uma introspecção. O que você fez até hoje? E a segunda vida de Jesus está às portas. Outro exemplo, né, que é contraditório, em tudo que as igrejas, a maioria, pregam hoje. Por exemplo, Paulo. Olha o que aqui Paulo diz a Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim a Timóteo, cara, a gente tendo que comer, que vestir, tá bom, vou ler para você. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Olha o que aqui Paulo diz a Timóteo. Tendo, porém, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ai, meu Jesus, como seria bom se as igrejas tivessem esse zelo que Paulo está passando para Timóteo. Cara, cuidado com o amor ao dinheiro. Irmão, em momento algum eu quero que os membros da nossa igreja sejam paupérrimos, seja mendigo, de jeito nenhum. O que eu quero trazer para você, através dessa mensagem,
a realidade que você vai para a igreja para buscar a tua salvação, o teu renovo de vida, para que você saiba administrar tudo que você possui ou vai possuir através de Cristo. Sim, por que não? Porque lá em Mateus é bem claro, Mateus 6,33, mas primeiro buscai o reino de Deus e praticai toda a sua justiça. E olha a terceira colocação de Jesus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou as coisas serão acrescentadas, como narra o texto lá e o versículo em si. Então, precisamos entender isso, irmão. Quando o pastor fala isso, o maior problema hoje dos crentes, os crentes tornou-se... três características dos crentes de hoje, irmão. O crente pede muito, e quando consegue não sabe agradecer, né? E o pior, não sabe adorar a Deus. Três características dos crentes de hoje. Você precisa entender isso na sua vida. Está muito complicado. E o que é que Deus quer de você? Uma entrega genuína e verdadeira, para entender qual o sentido que é a igreja, qual é a realidade da igreja hoje e como deveria ser a realidade da igreja. Pregar o amor. Mas não. O que é que predomina hoje? Fé para ter tudo. Eu acho muito lindo quando o Paulo, na primeira carta aos Coríntios, olha só que coisa linda. Eu quero ler para você. Eu sei como está o versículo, mas eu quero ler. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha o que é que Paulo diz. Paulo escorre toda... ele dá uma definição do amor, não é? Ele dá um diagnóstico do amor. E no versículo 3 ele diz: agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. O cristianismo não tem outra definição senão o amor. Eu gostaria que você pensasse nisso. E o que é que o apóstolo Paulo aqui nos ensina? Né? Paulo começa aqui no versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine, sem sentido nenhum. E é isso que Paulo diz. E é interessante no versículo 11 que Paulo diz: como menino, porém pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, teve uma maturidade cristã, teve um encontro, um envolvimento, uma intimidade, um relacionamento com Deus. E com aquilo Paulo tornou-se adulto. Eu gostaria que você pensasse nisso. A igreja foi constituída para que você não perecesse no inferno. A igreja foi constituída para que a gente humilhasse o diabo, humilhasse os demônios, irmão. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Que Deus esteja iluminando a sua mente. Que você esteja refletindo em tudo que você está escutando. Amém, queridos? Então, amados, na igreja, não busque coisas materiais. Busque conhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma. Oh, meu Deus, como eu gostaria que todas as igrejas pensassem nisso, de pregar o amor, pregar aquilo que Deus tem para mim e para você de fato, que é a moradia eterna. O primeiro-ministro da Inglaterra, no século passado, ele literalmente disse que a decadência das igrejas na Inglaterra foi por conta de que os pastores não pregavam mais, não falavam de céu, não falavam de inferno, não falavam de condenação e muito menos de salvação. Mas se falava somente de prosperidade, sabe? De mensagem de motivações. E não é isso. Não é isso não foi para isso que Cristo foi colocado na cruz.
Cristo foi colocado na cruz para que você tivesse direito à nossa salvação. Pense, analisa, por favor. Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Olha o que é que Paulo diz. Pois todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Olha o que o ser humano busca. Pensa, meu filho. Coloca isso na tua mente, na tua cabecinha linda. Coloca a tua mente para ter um raciocínio lógico, contundente, de entender e conhecer quem é melhor Cristo para a tua vida e na tua vida. Eu quero encerrar aqui essa mensagem. Paulo faz uma colocação linda também aos Filipenses, né? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha como diz o versículo. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A tua pátria e a minha pátria não é aqui na terra, é no céu. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Eu espero ter colocado na sua mente aquilo que Deus sempre almeja para o ser humano, em nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar aqui essa mensagem com uma fala que eu li hoje também, né? A segunda vinda de Jesus nunca foi tão real quanto agora. É seu direito não acreditar, mas é meu dever te avisar. Que Deus te abençoe. Vou repetir. A segunda vinda de Jesus nunca foi tão real quanto agora. É seu direito não acreditar, mas é meu dever te avisar. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento, em oração na Tua presença maravilhosa, meu Deus, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te adoramos, meu Deus. Te agradecemos por esse momento, Pai, de estarmos aqui, Deus, escorrendo e aprendendo da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja cada vez mais, Deus, usando-me de maneira sobrenatural para falar com o Teu povo, para que o Teu povo assim venha aprender muito mais do Senhor em suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero aqui fazer um convite a você, o qual denominamos como apelo, né? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão. A vinda do Senhor Jesus está aí, meu amado e minha amada. Você que nos assiste, você que nos acompanha pelo YouTube. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou perguntar, e se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta uma das tuas mãos. Amém? Você que está na sua casa, seja onde você estiver assistindo essa mensagem, se você quer entregar a tua vida para Jesus, levanta uma das tuas mãos assim, ó. E Deus assim entenderá que você está entregando a sua vida para Ele. Amém? E quero fazer um outro convite, um outro tipo de convite. Para você que outrora estava na igreja, firme com o Senhor, e hoje você está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado da igreja. Outrora você estava firme, fazia tudo na igreja, orava, louvava, até pregava. Mas hoje você está afastado. Se você escutou essa mensagem e se você quer se reconciliar com Jesus, eu vou perguntar para você agora. Há alguém nesta noite que quer se reconciliar com Jesus? Se há alguém que quer se reconciliar com Jesus, levanta uma das tuas mãos e eu vou orar por você. Há alguém? Se você levantou sua mão e se você entendeu que precisava se reconciliar com Jesus, se você levantou sua mão, Deus entendeu que você se reconciliou com Ele. Amém? Eu vou orar por você,
Você que levantou a sua mão e entregou a sua vida para Jesus, procura uma igreja mais próxima da sua casa e vá congregar. E que se você que se reconciliou com Jesus, procura uma igreja mais próxima da sua casa e vá congregar. E você que nos conhece, conhece a nossa igreja, nós estamos situados ali, né, em frente à pizzaria do Marquinho, que é a Pizzaria Bacanas, lá na Vila Dinamarca. Nós estamos ali na Viela Mendonça, que é uma saída da Avenida Circular. Vá lá congregar conosco. Você chega lá, olha, teu pastor pregou no YouTube e eu entreguei a minha vida para Jesus e vim aqui para congregar com vocês. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Estamos te esperando em nome de Jesus. Amém. Vou trazer agora a bênção apostólica. Que a graça salvadora e as doces consolações do doce Espírito Santo de Deus e o amor do Pai esteja com a vida da nossa igreja e na vida de todo o povo da face da terra, na vida dos irmãos que nos assistem através do YouTube, que são de outras denominações, e os amigos que nos assistem, meu Deus, que as tuas inefáveis bênçãos celestiais estejam em nossas vidas. Meu Deus, em nome de Senhor Jesus, te pedimos, livra-nos de todo mal, de todo perigo, de toda astúcia do diabo e de toda astúcia dos demônios, e de todas astúcias, meu Deus, de todo homem mau, cruel, violento, sanguinários e marginalizados, meu Deus maravilhoso e meu Senhor da glória, que o Senhor assim esteja nos livrando. Ó Deus, e te pedimos, livra-nos dessa pandemia da Covid-19 e dessa epidemia do coronavírus, meu Deus, pois assim nós oramos e te agradecendo. Temos plena certeza, meu Deus, que assim o Senhor já nos escutou e já nos abençoou, em nome do Senhor Jesus. Que assim nós oramos e todo o povo de Deus diga comigo, amém.